Você sabia que nos últimos tempos o engano espiritual tem se tornado mais sutil e perigoso do que nunca? Quantas vezes você já ouviu algo que parecia vir de Deus, mas no fundo havia confusão, dúvida ou até destruição? Será que você saberia diferenciar o verdadeiro do falso se estivesse diante dos dois agora? A Bíblia nos alerta claramente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Esse vídeo é um alerta espiritual e também um convite à vigilância. Como não ser enganado? Como ouvir a voz certa, seguir o caminho certo e evitar os disfarces do inimigo? Se você já sentiu que algo estava errado, mesmo que parecesse certo, ou se já foi ferido por alguém que dizia falar em nome de Deus, esse vídeo é para você. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo: Senhor, me dá discernimento, porque hoje você vai descobrir como Deus revela a verdade aos seus escolhidos. Você está sendo enganado? Os sinais. Que poucos percebem o engano espiritual raramente é óbvio. Ele não chega com chifres ou cheiro de enxofre. Ele vem com aparência de piedade, palavras doces, promessas atrativas e às vezes até mesmo com versículos bíblicos fora de contexto. É por isso que muitas pessoas caem. Elas confundem emoção com unção, carisma com caráter e multidão com aprovação divina. A Bíblia já previa isso. Em 2 Coríntios 11:14 está escrito: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás não precisa tirar você da igreja, basta te manter lá, enganado. Aqui vão alguns sinais silenciosos que mostram que você pode estar sendo enganado. Foco no homem, não em Cristo. Quando tudo gira em torno de líderes, gurus ou ungidos, que não podem ser questionados. Evangelho sem cruz, promessas de bênçãos, sem arrependimento, sem renúncia, sem transformação. Confusão interna constante. Algo parece fora do lugar, mas ninguém fala sobre isso. Pressão emocional, manipulação através do medo, da culpa ou da promessa de perder bênçãos. Se não obedecer cegamente, esses sinais são apenas o começo. E se você percebeu algum deles, continue assistindo, porque Deus vai abrir os seus olhos. A voz de Deus versus a voz do engano. Como distinguir espiritualmente? Uma das maiores batalhas espirituais da nossa geração é a confusão de vozes. No mundo de hoje, todo mundo parece ter uma mensagem de Deus. São vídeos, pregações, livros, revelações e até sonhos que circulam por aí. Mas será que tudo isso vem mesmo do Senhor? Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus é possível, mas exige relacionamento, intimidade e sensibilidade espiritual. Aqui estão 3 formas práticas de identificar se a voz que você está ouvindo é de Deus ou não. A voz de Deus traz paz, mesmo em meio à correção. Ela não te coloca para baixo, não te humilha. Ela te confronta com amor e te direciona com clareza. A voz do engano gera confusão, medo e exalta o ego. Muitas vezes, ela te empurra para decisões impulsivas e te afasta do centro da vontade de Deus. Deus nunca se contradiz com sua palavra. Se a voz que você ouviu contradiz o que está nas Escrituras, não é Deus falando. Lembre-se, nem todo aleluia vem do céu. O diabo conhece a Bíblia melhor do que muitos cristãos. Ele tentou enganar o próprio Jesus no deserto, citando as Escrituras fora de contexto. Mateus 4. Se ele fez isso com o Filho de Deus, o que ele não faria com você? Por isso, aprenda a discernir. Ore, jejue e estude a palavra. Peça ao Espírito Santo: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz e calar as outras.
falsos profetas e mestres, o que a Bíblia já avisava. A Bíblia não apenas alerta sobre o surgimento de falsos profetas, ela praticamente grita esse aviso ao longo de toda a Escritura. E o mais assustador é que muitos deles não vêm de fora, mas de dentro. Pedro 2:1 diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Esses falsos líderes são sutis. Eles não se apresentam como enganadores, mas como pessoas cheias de luz, autoridade e revelações supostamente divinas. Características dos falsos profetas e mestres de hoje: pregam um evangelho incompleto ou distorcido. Usam a Bíblia, mas apenas o que convém. Ignoram o pecado, a cruz, a santidade e o arrependimento. Enriquecem às custas da fé dos outros. Fazem do púlpito um palco e do altar uma plataforma de negócios. Se promovem mais do que promovem a Cristo. Tudo gira em torno do nome deles. Seus livros, suas redes sociais, suas campanhas não suportam ser questionados. Se alguém confronta com a palavra, dizem: não toque no ungido. Mas se esquecem que Jesus foi tocado, confrontado e até crucificado. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. E se o fruto é orgulho, manipulação, ganância e divisão, o Espírito de Deus não está ali. Não seja enganado por títulos, multidões ou espetáculos. O verdadeiro homem ou mulher de Deus reflete a humildade de Cristo e prega a verdade, mesmo que isso custe seguidores. Se você já caiu nas mãos de alguém assim, não se culpe. Levante-se, sacuda a poeira espiritual e volte para o caminho da verdade. Deus está te chamando de volta para Ele, sem intermediários, sem falsidade, disfarces do inimigo, quando o mal se apresenta. Como luz, o maior trunfo do inimigo não é o terror, é o disfarce. Ele sabe que se aparecer com aparência maligna, você vai resistir. Por isso, ele se veste de luz, usa palavras doces, manipula emoções e até se infiltra em ambientes espirituais. Coríntios 11, 13 e 14 diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quantas vezes o engano vem travestido de experiência espiritual. Pessoas que dizem ter visões, revelações, palavras de poder, mas tudo centrado no espetáculo, não na transformação. Aqui estão formas como o inimigo se disfarça no nosso tempo: espiritualidade sem cruz. Um estilo de fé que fala de milagres, prosperidade, chave da vitória, mas nunca fala de arrependimento, humilhação ou nova vida. Carisma que encanta, mas não edifica. A pessoa tem presença, fala bem, emociona, mas quando termina de falar, você continua vazio, sem direção, sem confronto espiritual. Revelações que alimentam o ego. Palavras proféticas que exaltam o eu, que prometem poder, fama, grandeza, mas que não apontam para Cristo. Cultura da performance espiritual, onde orações são encenações, louvores são shows, e o culto é mais um evento do que um encontro com Deus. Tudo isso parece espiritual, mas não transforma, não liberta, não gera frutos de arrependimento. Jesus nos alertou: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Se até o mal pode parecer bem, então a única forma de discernir é estando cheio da verdade, não do achismo, mas da palavra, não de emoção, mas do Espírito Santo. Peça a Deus: Senhor, tira a venda dos meus olhos, me mostra o que é teu e o que não é. Porque o engano pode estar onde você menos espera, até mesmo com uma Bíblia na mão. Discernimento espiritual, o dom que pode salvar sua alma.
Num tempo em que tantas vozes falam em nome de Deus, o discernimento espiritual não é mais um extra, é uma questão de vida ou morte espiritual. Hebreus 5,14 diz: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernimento espiritual não é apenas uma intuição aguçada, é uma sensibilidade dada por Deus para enxergar além das aparências. É perceber o espírito por trás das palavras, o coração por trás dos gestos, a verdade por trás do espetáculo. Por que esse dom é tão crucial hoje? Porque o inimigo se especializou em parecer santo. Ele copia rituais, frases bíblicas e até experiências espirituais, mas sempre com o objetivo de confundir, controlar e afastar. Porque há muita mistura nos altares. Mensagens que começam com a verdade, mas terminam em manipulação. Líderes que dizem seguir Cristo, mas vivem de forma contrária ao Evangelho, porque a verdade pode ser desconfortável, mas liberta. O discernimento te protege da sedução do erro, mesmo quando esse erro parece bonito. Mas como desenvolver esse discernimento? Ore pedindo esse dom. Ele está listado em 1 Coríntios 12 como dom do Espírito. Peça com sinceridade. Se alimente da palavra diariamente. A verdade bíblica é o padrão para reconhecer o falso. Jejue e busque intimidade com Deus. O jejum quebra a carne e fortalece o espírito. Afaste-se de ambientes espirituais tóxicos. Se algo parece errado, não ignore. Investigue, ore e fuja do que contamina. Discernimento é como uma lâmpada acesa numa sala escura. Você não tropeça, não se machuca, não confunde a saída com a parede. É a sua proteção invisível contra o engano visível. Com discernimento, até o que parece certo será testado à luz da palavra, e só a verdade permanecerá. A palavra é o filtro. Como a Bíblia revela o que é verdadeiro, em um mundo onde tantas verdades competem pela sua atenção, existe apenas um filtro que nunca falha: a palavra de Deus. Salmos 19, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, sem a palavra, a caminhada se torna perigosa. Porque quando você não sabe o que Deus realmente disse, você acredita no que qualquer um disser que ele disse. A Bíblia não é só um livro antigo, ela é a referência eterna para distinguir o falso do verdadeiro, o certo do errado, o caminho de Deus do caminho do homem. Veja como a palavra atua como filtro. Ela expõe intenções e motivações. Hebreus 4,12 diz que ela é como espada afiada, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. O que parece bonito, mas é podre por dentro. A palavra revela, ela confronta o erro, não importa o título de quem o comete. A Bíblia não favorece profetas, reis ou apóstolos. Todos são medidos pela mesma régua. Se a pregação não tem base bíblica, rejeite. Ela te fortalece contra heresias. Quem conhece a verdade não se confunde com o engano. Quanto mais você mergulha na palavra, mais rápido você reconhece quando algo não está certo. Muitos hoje estão sendo guiados por frases de efeito, coaching gospel, motivações pessoais e até revelações modernas, que não têm nenhuma base bíblica, mas Deus já nos alertou, Isaías 8:20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. A palavra é o seu radar espiritual. Sem ela, você pode acabar voando na direção contrária à vontade de Deus, achando que está indo para o céu, quando está indo direto para o abismo. Por isso, estude a Bíblia. Memorize versículos. Pergunte-se sempre: isso que estou ouvindo está de acordo com o que está escrito? Porque só existe um evangelho verdadeiro, e ele não muda com o tempo, com a moda ou com o mercado. Firme em Deus.
Como permanecer inabalável em meio ao engano? Depois de tudo que você ouviu até aqui, talvez uma pergunta ecoe no seu coração. Como posso resistir a tanto engano, tanta falsidade, tanta confusão? A resposta é simples, mas poderosa. Firme-se em Deus, não em homens, não em emoções, não em títulos, mas em Deus. Efésios 6, 13 e 14 nos dá a chave. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Ser firme não é ser duro de coração, é ser inquebrável na fé, inabalável na verdade e inegociável nos princípios. Aqui estão 4 pilares que vão te manter de pé, mesmo quando o mundo espiritual tremer ao seu redor. Ore diariamente, mesmo quando não sentir nada. O segredo não é sentir, é perseverar. A oração mantém seu espírito alinhado com o céu. Mantenha comunhão com pessoas que te puxam para Deus, não para o mundo. A quem você ouve, molda quem você se torna. Cuidado com o tipo de fé que você consome. Desenvolva uma fé que anda por convicção, não por emoção. Nem todo arrepio é presença de Deus, nem toda lágrima é sinal de unção. Às vezes, a presença vem no silêncio, na disciplina e na obediência. Seja vigilante com sua alma. Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância é a cerca espiritual que protege sua intimidade com Deus. O mundo vai se tornar cada vez mais confuso. O engano vai se tornar cada vez mais sofisticado. Mas os que estiverem firmados na rocha, que é Cristo, não serão abalados. Salmos 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Hoje você descobriu que o engano pode estar onde menos se espera, mas também viu que Deus nunca deixa os seus no escuro. Ele te chama à vigilância, ao discernimento, à palavra e à firmeza. E agora eu quero ouvir de você. Você já passou por uma situação em que percebeu que estava sendo enganado espiritualmente? Compartilha nos comentários. Sua história pode abrir os olhos de muita gente. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala: a verdade doa a quem doer. E nunca se esqueça, o verdadeiro Espírito de Deus não confunde, ele liberta.